Salve, meus irmãos, na paz do Senhor, mais uma vez aqui na presença de Deus, né? Agradecendo a Deus mais uma noite maravilhosa, mais um dia que Deus concedeu para nós, né? Meus irmãos, meus amigos, né? Meus santos, né? Como a palavra de Deus fala, né? Nós, para Deus, somos santos, né? E para nós, os irmãos, somos irmãos, né? Eu fico muito feliz de estar aqui nesse lugarzinho, como sempre, né? Mais uma vez, né, meus irmãos? Agradecendo a Deus, né, por tudo, né? E lembrando que eu, como tinha dito, os irmãos iam estar em algum lugar pedindo a Deus, né? Para Deus me conceder, para falar algo do mundo espiritual, né? E isso que Deus me deu, né? Para passar para vocês, algum lugar que não existe, né? Então a gente tem que estar comentando sobre aquilo, né? O que é certo, o que é errado, o que não pode fazer, o que deve fazer, algum lugar que os cristãos não podem ir e outro lugar também que os irmãos podem ir, né? Independente de religião, que eu não estou aqui, né, comentando, mas é importante você e Deus, né? E sempre eu estou passando essas mensagens, né? Alguns vídeos aí onde eu tiver, eu estou sempre comentando, né? Alguns vídeos lá atrás eu falei para vocês, né? Onde eu estava, né? Mas lembrando disso, meus irmãos, ó, antes de entrar na palavra, entrar no assunto aí que eu estava comentando, sempre eu agradeço vocês estar aí no meu canal, né? Alguns irmãos que estão me assistindo. E agradecer a todos mais uma vez eles, né? E dá um joinha lá, meus irmãos. Né? Tá aqui, ó. Val no Mundo Espiritual. Tá? Dá um joinha aí, tá lá no canal lá. Comenta pros irmãos me assistir lá, dá uma força, né? Que eu estou aqui para não comentar de religião, de pessoa, né? Mas sim, falar da palavra de Deus, né? E por isso que eu tenho essa convicção com Deus, né? Independente de religião, comentar da vida dos outros, não, isso aí não. O importante é falar de Deus, é isso que Deus agrada. É uma palavra que sempre eu falo, né? A gente falar de Deus é a melhor coisa que tem. Você fica com mais força, mais fé, né? Você fica mais à vontade, né? Que hoje você vê aí o canal, só vê gente fofocando, comentando de outra igreja, comentando de irmão, comentando de lugares, de religião. Meu irmão, não faz isso não. Você sabia que isso traz mais, atrasa mais sua vida, né? Então Deus não agrada. Talvez você quer fazer coisa para Deus, você está tratando mais sua vida e Deus acaba se desanimando daquilo que você está fazendo. Mais fácil você pegar a Bíblia, ler uma passagem, comentar, né? E Deus vai agradar muito e sua fé, ó, cresce mais, tá? Como diz o ditado, né? Quando mais você fofoca, mais você, né? Sua vida vai desce para baixo, né? E Deus não se agrada, né? Então vamos tomar cuidado daquilo que a gente comenta, daquilo que a gente fala, que Deus vai cobrar, né? Não importa o dia, a hora, né? E Deus vai cobrar sobre isso aí. Sem perda de tempo, né? Como eu comentei agora, né? Você vê, né, irmão? Cada lugar que eu vou, eu sempre falo das passagens, né? Eu vou principalmente do cemitério, né, pessoal? Eu sempre fico filmando, né? Onde que mais as pessoas sentem, né? Perde a sua família, né? Seu amigo, e onde bate aquela saudade, né? Aonde que a pessoa vai, né? E não volta mais, né? E aí é onde a família sente aquela, né, vontade de ver, mas não tem como ver mais, né? Então, sempre eu estou nesses lugares comentando, né? E em algum lugar no mato, orando, né? E é isso que Deus me chamou para comentar, né? E lembrando que eu estou aqui, meus irmãos, eu não sou santo, né? Eu sempre, a gente fala, né? Nós temos um erro da gente, nós somos pecador, né? Então eu peço perdão a Deus, meus irmãos, algum comentário aqui tiver errado, me perdoa, né?
que faz parte do dia a dia da gente. Quando a gente está fazendo um canal, a gente está passando algumas palavras aí, né? Assim como é aqui, é na igreja também, né? Tem muita gente que tem timidez, né? Pegar um microfone, ficar na frente. E, então, faz parte do dia a dia da gente, né? A palavra de hoje, meu irmão, é sobre batalha espiritual, né? Então, é como você não fala, né? Eu gosto sempre de comentar do mundo espiritual. E aqui eu estou falando da batalha espiritual. Então, tem uma passagem aqui, ó, vamos lá, né? Vou dar uma passada aqui na Bíblia, né? Falando sobre, né? Josafá, né? Aqui no Crônico, segundo Crônico, né? Versículo 20, né? Primeiro aqui, ó. Concedeu que depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles e outros dos Amonita, vieram pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão. Amém? É só uma passagem aqui, irmão. É só para me relatar algumas palavras e como o comentário, como eu falei, né? Batalha no mundo espiritual, né? O que acontece, né? A Bíblia fala que Josafá era muito temente a Deus, né? Então ele estava ali, né? Com aquele povo, teve uma guerra contra eles, né? Então Josafá ele pediu a Deus e Deus, né? Guerreou por ele, né? Então, e tem a passagem também, né? Como da Bíblia fala que, amém? Tem um barulho, né? Porque sempre passa um veículo, né? Não sei se os irmãos vê aí, né? Então, a gente sempre está dando uma pausa aqui para não atrapalhar, né? Que eu sempre estou gravando aqui, eu estou gravando lá em cima, lá, né? E hoje está um tempo meio frio, né? Nessa época aí, então a gente tentar, né? Então é isso aí, né? Voltando ao assunto, né? Josafá era um homem muito temente a Deus, né? E Deus estava ali com ele, guerreando por ele. Por quê, irmão? É que eu falo, né? Ele orava muito, buscava muito a Deus, né? E Deus achava a graça dele. Então Deus guerreou por ele. É assim somos nós. Se você tem algum problema, se você está numa situação crítica, busca ele. Põe Deus no meio. Que ele vai guerrear por você. Talvez você está cansado, você está deprimido, não tem mais força, né? E Deus vai, né? Se você chamar por ele, ele vai guerrear por você. Talvez no mundo carnal você não vai sentir nada, mas no mundo espiritual, Deus vai guerrear por você. Talvez muita gente deixa, quando você está no serviço, né? O patrão mandou embora, né? Por causa de outros, né? Outros seus amigos que estão ali, e você ficou muito triste. E talvez você quer lutar com suas forças, você não consegue. Então, quando você tem Deus na sua vida, você entrega para Deus, que Deus vai guerrear por você, né? Então, a gente tem que estar buscando sempre, né, o mundo espiritual, como eu estou falando. É batalha? É batalha. Não é fácil, né? Assim como Jó, né? Jó entregou a Deus. Jó guerreou ali também. Mas ele estava no mundo espiritual. E Deus já falou, né? Para aquele Satanás, né? Falou assim, vai lá. Vamos ver se ele vai me, né? Se ele está firme comigo. E mesmo assim ele foi. Por quê? Porque ele sabia que Jó era temente a Deus. Ele não negou Deus. Então foi batalha espiritual com ele. Então o diabo queria de todo jeito lançar seta e mais seta para o lado dele. Você pode ver que Jó pegou até doença, né?
a essa lepra aí, né? A Bíblia fala que ele chega a pegar casca de telha, né? Pedaço de telha para se coçar. Onde a situação onde ele chegou, né? Perdeu toda a sua fortuna por causa de quê? Né? Para ver se ele negava a Deus. Ele estava ali na batalha espiritual. E não negava. Enquanto ele estava ali buscando, e o diabo estava ali, querendo, né, derrubar ele. Tanto que ele até tocou nos filhos, na esposa, na família dele, para que ele vinha negar a Deus. Então, e Jó estava ali, o filho, né? A passagem da Bíblia fala também, né? Josué também, né? Quando ele, né, atravessou o mar, né? Com seu tio, né? Ele também, né, teve uma batalha no mundo espiritual e na carnal também, né? Moisés, quando deixou ele, né? Que Deus falou para ele, até aqui você chegou, daqui para lá, Josué toma a frente. Né? Por quê? Ele tinha ele também estava na batalha espiritual com aquele povo, né, no deserto. E ele e seu sobrinho Josué. É que eu falo. Nada é fácil. Talvez você esteja passando uma situação, né, difícil. Aí você pensa que você vai sair daquilo ali. Mesma coisa aquele povo do deserto. Você vê que ele ficou vários anos ali, ó, para atravessar o deserto. Muitas coisas aconteceram, muitas águas rolaram. Né? E Deus estava ali com ele, sustentando. Por isso que a gente, talvez hoje, se está passando uma situação crítica, mas você não sabe se Deus está guerreando com você. Se você está ali buscando a dele, buscando a paz de Deus, vai chegar uma hora que você vai sair naquela situação. Né? A Bíblia fala também que quando a gente está orando, o mundo espiritual acontece ao nosso redor. O inimigo fica furioso. Assim como você vai deitar na sua cama, à noite são trevas. Né? E as coisas acontecem no mundo espiritual. Se você deitou, orou, nenhum mal vai entrar na sua vida. Aquelas pessoas que julgaram você, aquela pessoa que falou de você, aquela pessoa que tem inveja de você. Se você está buscando a Deus, e eu vou falar com você, não adianta estar na igreja todo dia ali, ó, todo dia, mas não fazer aquilo que Deus pede. Né? Orar, jejuar, né? Estar na presença do Senhor. Né? É que a Bíblia fala que o diabo está sendo leão, né? Furioso ao nosso redor, né? Para ver onde que ele quer entrar. Então, se você está ali orando e buscando, ele vai estar cuidando de você. Nenhum mal vai se aproximar no meio de vocês. Por isso que Deus fala, né? Buscar enquanto é tempo. Né? Eu sei que é difícil, meus irmãos. Quanto para mim, quanto para você, né? Não é fácil. É mesmo aqui, eu estou aqui, ó. Eu estou aqui no mundo espiritual. Eu estou buscando a palavra aqui e levando para você. E algo pode acontecer, né? Atrás de mim. É que o inimigo está como, né, um lobo querendo tragar. Né? Mas a Bíblia fala que também, quando a gente ora, anjo acampa ao nosso redor. Né? Então, por isso que a gente está buscando, orando, mesmo na fraqueza, né? Que ele vai estar ao seu lado. Né? Assim como aquele povo lá, né? Josafá está na guerra, mas ele estava ali buscando a Deus. Deus não deixou ele, né, cair. Josué também, mesma coisa. A batalha que teve, né, Josué, para chegar na, no, no, na cidade santa, né? No paraíso, né? Onde Deus prometeu. A terra prometida. Foi muitos anos, né? Não só nas pessoas
que estavam ao lado dele e outras pessoas também, onde ele passava e encontrava, né? Guerreavam. Moisés também, né? Ele guerreou também contra o povo. Lutaram com aquelas pessoas. Roubaram, né? Aquelas pessoas. A mesma coisa hoje. Talvez você saia de casa, quantos ladrão tá de olho para entrar na sua casa? Para roubar teu tesouro, a sua família, né? Aqueles bens que você conseguiram, carro, joia, né? Mas se você deixar na mão de Deus, anjo toma conta da sua casa. Por isso que Deus fala, né? Orar e vigiar. Né? A mesma coisa, palavras. Né? Deus fala que, né? A Bíblia fala que vai chegar um tempo que Deus vai vir como ladrão. Ninguém vai, né, perceber, vai ver, né? Ele não vai avisar. Por isso que nós estamos orando. Mesmo muita gente fala assim, mas já demorou desde a época da minha avó, do meu avô, eu ouvir essa palavra. E se nós for antes? Se você for antes, né? Se Deus permitir, né, o inimigo botar uma doença em você, e você pode morrer de hoje para amanhã, e pode encontrar com ele. A Bíblia fala que nós vamos se encontrar com Jesus, com Deus. Mas se você não estiver preparado, imagine, irmão, a situação. Por isso que a Bíblia fala, né? Orar e vigiar, que ele não vai falar nem o dia nem a hora que vai voltar. É a mesma coisa nós. Mesmo nós erramos ali, né? Na peleja, buscamos a Deus e falar com Deus. Que ele vai, né, estar com você. Não importa, né, a situação. Tem uma passagem que, que eu vi esse dia aí, de um moço, hoje ele é evangélico. Hoje é evangélico, não temente a Deus, e eu vi esse testemunho dele. Ele era um ex-macumbeiro, só para resumir, para você ver, né? E ele foi fazer um trabalho no mar. E de lá saiu um demônio chamado Emanjá, que muito comenta, né? E ele levou essa oferenda para ela. E ela não aceitou essa oferenda. Você vê que na hora ela falou para ele, eu quero sangue. Ele, como sangue? Né? Ele tinha levado outra oferenda, ela não aceitou. Você pode ver como onde chega a pessoa, né? Leva as coisas lá e não é aquilo que aquele espírito pede. É contrário, é sangue. E assim ele fez. Como ele estava ali, né, possuído com outros vários demônios, né? E ele fez a vontade dela. E ele correu atrás para achar essa pessoa. E era uma jovem. E ele pegou aonde, meus irmãos? Na escola. Por isso que eu falo, mãe, pai, toma cuidado dos seus filhos, não deixa andar sozinho. Que o inimigo, ele está possuindo as pessoas para pegar essas pessoas, essas crianças que somam aí, ó. Quantas crianças, né, somam aí, né, no país da gente. Saindo daqui e levando para fora. Né? Ou até aqui perto da sua casa, você não está vendo. Quando você vai ver, já, né, já foi, passou uma semana. Essas pessoas que é possuído, né? Que faz oferenda, eles pegam de sangue. Resumindo a história, ele foi lá e acompanhou essa menina quando saiu da escola. Ela largou as amigas e ela entrou na outra rua e ele foi atrás. E lá, a pombagira deu estratégia para ele pegar ela. Dá uma gravata nela que ela vai cair e leva ela até no mar, pega a faca e dá 3 facadas no coração. Vai vendo a história. Né? E assim ele fez. Né? E ele levou até lá. Mas uma coisa que ele bombeou, ele deixou a porta, a trava aberta. A menina acordou, né? Do susto que ele fez lá, né? Aí ela abriu a porta do carro e saiu correndo.
E assim, quando ele viu que ela saiu, ele foi atrás correndo e conseguiu, né, alcançar ela. E assim ele também deu um empurrão, ela caiu. E na hora, quando ela caiu, ela lembrou de Deus. Aí ela se colocou de pé e foi para frente. E na hora que ele viu ela, né, encarando ele, aí ela levantou a mão. Em nome de Jesus, Satanás, você está repreendido. Foi na hora que ele enxergou 2 anjos lá dessa jovem. Então, meus irmãos, se você estiver no apuro, alguém querer te assaltar, a roubar, até matar, clama o sangue de Jesus tem poder, que ali não é ele, é um inimigo que está tomando, né, o corpo dele. É um espírito maldito, negativo, que quer sangrar sua vida, né, que quer o mal seu. E quando você está com Jesus, que o sangue de Jesus tem poder. Assim a palavra fala, né? Como Jesus falou para aquele, né, seus discípulos, vai e leva meu nome, e que vão curar, né, os enfermos, expulsar demônio. E assim é hoje, irmão. Se você está na situação, né, como na situação dessa moça, você pode, com a autoridade de Jesus, expulsar esse demônio. E assim, meus irmãos, aquela menina levantou a mão e foi para cima dele. E na hora ele perdeu, né, a noção ali, aquela pombagira, aquele demônio estava nele, não aguentou, né, deixou o corpo dele ali, ele ficou sem jeito e lembrou na hora, ué, cadê os meus guias, né? Aí o demônio falou para ele, ó, ele tá com o homem lá de cima, e nós não aguenta com ele. Então ele percebeu que aquele espírito que estava com ele não tinha mais força com ele. Então ele resolveu, na hora ali, a menina expulsou, né? Aquele espírito saiu, não viu mais, e ele viu que Jesus tinha mais poder, né? Aqueles anjos, que ele viu Jesus ali com aquela moça, e ele aceitou Jesus. Então ele conta esse testemunho, né? Que não pensava que aquela menina era filha de evangelho. Então, em nome de Jesus, foi expulso aqueles demônios, aquelas, né? Então ele mais uma vida perdeu, né? O demônio. Aquela moça era para estar morta no alto mar lá, né? Ofereceu sangue até a carne dela, meus irmãos. Você vê a situação que o povo está hoje, né? Hoje, os cristãos estão saindo, estão indo para macumba. Os cristãos saindo, estão fazendo oferenda, né? E hoje os cristãos estão brincando dentro da igreja. De ser crente não pode, meus irmãos. Você está dando lugar os inimigos aí, ó. Esses espíritos. Ele não quer saber, quer destruir. Ele tá vindo de sapato de algodão, ó, que você não está percebendo. As famílias destruídas aí, ó. Marido larga a mulher, quer matar. Olha a situação que está tendo a nação hoje. Vamos se colocar, meus irmãos, que, como eu falo, né? O mundo espiritual acontece. Se sabe onde o inimigo entra na nossa vida, é na hora da raiva, irmão. Ele fica só ali olhando, tá vendo a hora da situação, como se diz, da ira, aonde que ele entra. E quando você está com raiva, aonde que ele aproveita e entra. Aonde você sai conversa coisas negativas, né? Você vê no trânsito, enquanto a gente brigando, né? Por causa de palavras, né? Que não aceita. Então vamos vigiar, né? Vamos cair mais no mundo espiritual, na batalha ali, ó. Busca a Deus. Amém, meus irmãos? Então, creia nessa palavra, né? Assim como Josafá, Josué, né? E esses pessoal aí, né? Que era temente a Deus. Deus deu força para ele. Não é que é lá do passado, mano. Hoje nós temos que fazer a mesma coisa. Vamos encarar, né? Vamos vencer. Que Deus vai dar força para nós. Amém? Eu não deixei de passar essa palavra para os meus irmãos, né? E eu creio que essa palavra entrou no seu coração, que Deus vai cuidar da sua família. Amém, meus irmãos? Mais uma vez eu quero agradecer, né, por tudo, por essa palavra aí, né?
Eu não estou fazendo um vídeo muito grande, né, irmão? Porque é melhor fazer um pedacinho, que aí os irmãos já meditam, né, nessa palavra. Então eu quero agradecer mais uma vez. E mais uma vezinha lá, dá um joinha lá, né? Aqui, ó, Val no Mundo Espiritual, que vai me ajudar no canal lá. Amém? Eu não estou aqui por dinheiro. Eu estou aqui por causa que eu gosto de levar uma palavrinha. Algum lugar que onde eu estou, eu gosto de comentar. Tudo no mundo espiritual, né? Então eu creio que os irmãos, se vocês gostam do meu vídeo, dá um joinha lá, aperta o sininho, né? E comenta lá, você gostou, dá um joinha. Amém? E agradecer mais uma vez todos meus irmãos que pediu oração, né, por sua família, para aqueles que estão no hospital, para aqueles que estão enfermos, né? E eu creio que Deus vai dar vitória, né? O Paulo, Rafael, e quem mais, meu Deus, que tem muita gente, né, pedindo aí, eu sempre vou falar lá, mas tem muita gente. Mas Deus sabe qual é as pessoas, amém? Vou meditar aqui e pedir a Deus para Deus entrar na sua vida, na tua casa, dar mais saúde. E Ele é o maior. Quem sou eu? Eu só estou aqui como instrumento dele para passar a palavra e orar por vocês. Amém? Sem perder de tempo, né? E vamos fechar seus olhos e pede a Deus a direção. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero agradecer, Senhor, estar nesse lugar aqui, orando, buscando a tua presença e falando do teu amor. E obrigado por essa noite, por esse dia, né? Que o Senhor venha conceder eu mais na tua presença, Senhor. Mesmo eu errado, Senhor. Mas o Senhor me perdoa, Senhor, minhas falhas. Assim, Senhor, o Senhor perdoa nossos irmãos que estão no outro lado. Toma aí na tua presença, Senhor, essa família que está pedindo ao Senhor que tenha misericórdia por ele. Tira, Senhor, os vícios dessas pessoas também. Que o Senhor sabe, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas. Vai em encontro, Pai, dos irmãos que estão no hospital, estão enfermos. Deus entra na vida deles, Pai. Cura, Senhor. Assim como o Senhor curava, né, aqueles leprosos, aquele cego, Pai. Até o morto, Pai, o Senhor ressuscitou. Até seu amigo Lázaro, Pai. Então eu creio, Pai, essa pessoa que está aí no hospital, que está quase morrendo, vai em encontro, Pai. Assim como ele lá saiu, que ele possa sair também, né? Dessa pedra, Senhor. Dessa rocha, Senhor. Esse túnel, Pai. Que o Senhor possa retirar todo o mal. Em nome de Jesus, o Pai. Vai em encontro dessa mãe que tem seu filho na prisão. Que o Senhor possa tirar ele, ó Pai. Se não sente, mesmo que ele errou, mas que ele venha e que não venha fazer mais, ó Pai. Que o Senhor possa perdoar. Que ninguém é perfeito, Senhor. Mas eu creio na vitória. Deus, entra com providência, Senhor, na vida de cada um. Assim como o Senhor abençoa a minha família, a minha casa, entra com providência. Em nome de Jesus, o Pai. E assim eu vou me agradecendo e pedindo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. E eu creio que essa palavra, né, na batalha espiritual, que você possa colocar essa palavra, que eu creio que Deus vai dar vitória. Amém? Que Deus abençoe e fica na paz do Senhor. Graças a Deus.